Muito boa noite a todos. Motivo de alegria estarmos aqui todos reunidos novamente nessa casa, né, de oração, de conhecimento, né, o Centro Espírita Elizabeth Campos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Somos imortais. Isso mesmo. Todos nós somos imortais. Seria isso possível? Como assim? Essa teoria de imortalidade, ela vem desde muitos tempos, né? Desde os primórdios, lá da Idade Antiga. Os gregos, por assim dizer, eles já tinham essa percepção. Filósofos como Sócrates, Platão, eles acreditavam que a alma sobrevivia após a morte. Pitágoras também divulgou diversos trabalhos em que ele acreditava que a alma era imortal, que era sujeita a um ciclo de renascimento. Na antiga Pérsia, temos vários livros que nos mostram que Zoroastro, um filósofo da época, também acreditava. Ele dizia até que surgiu essa era na Pérsia antiga como o zoroastrismo, que era uma forma de adoração, né, que tinha os seus manuscritos, o qual acreditava-se muito na imortalidade. Também temos os egípcios. Se a gente olhar a história egípcia, a gente vai ver que desde a sua formação, os faraós sempre acreditavam nessa imortalidade, naquela mumificação, já pensando na vida futura dos seus faraós e das pessoas que ali habitavam. Nas religiões da Índia também não fica longe. A gente tem várias crenças dentro das religiões indianas que também acreditam na imortalidade, mostrando assim que esse instinto, por assim dizer, está realmente arraigado em nós, como que escondidinho lá no fundo, como que nós também acreditamos desde os primórdios na imortalidade. Na idade contemporânea, isso não ficou para trás. Com o avanço, né, da ciência, do conhecimento humano, a psicologia e a parapsicologia estudou muito cientificamente sobre essa imortalidade. A gente pode-se assim dizer, em estudos de psicólogos e parapsicologistas, que eles acreditam que essa paranormalidade, por assim dizer, é algo que vem transcendentalmente do ser humano, né? É algo pré-existente da formação do corpo espírito. Temos mais tarde aí, se a gente digitar na internet, e a gente até comentou isso em algumas palestras lá na Casa Espírita, daquele fenômeno de quase morte, que são relatos de pessoas que passou por situações de quase morte e voltou, por assim dizer, para nos contar o que aconteceu. E aí tem vários psicólogos que se interessam por esse assunto. A gente tem aqui, por exemplo, o depoimento de dois. Uma é uma psicóloga suíça que mora atualmente nos Estados Unidos e ela fez uma série de pesquisas, de números, por assim dizer, de pessoas que relatam, fazem observações importantes, com detalhes, com riqueza de detalhes, mostrando assim que eles estavam em estado terminais e retornaram ao corpo após uma parada cardíaca, por exemplo, ou após ficar dias em comas profundo. A maioria desses pacientes, eles não só relataram aspectos da vida, além da matéria, por assim dizer, como também com encontro a espíritos já falecidos. E eles puderam, com riqueza de detalhes, atestarem que acreditam na imortalidade do espírito. Então, assim, essas pesquisas desenvolvidas ao longo de décadas em diferentes partes do mundo, temos pesquisas no Canadá, né, de psiquiatra que também é fascinado por isso e busca números e conversar com pessoas nesse sentido, ele acumula significativos números de casos de pessoas que tenham até reincidência desse tipo de acontecimento. Então, assim, mostrando até mesmo experiências que elas tenham vivido em planos espirituais anteriores,
mostrando assim cientificamente a imortalidade do espírito, da alma. Jesus, na sua caminhada da Terra, quando ele esteve aqui entre nós, ele mesmo já nos deixou claro que apresentou essa vida futura, ao sempre nos falar sobre os aventurados, sobre as recompensas prometidas ao servo fiel, colocando assim todos os humanos no nível mesmo, no mesmo nível de salvação e de eternidade. O compromisso com Jesus, conosco, né, cumprindo assim a sua promessa, ele nos prometeu um consolador. Todos nós sabemos disso, né? E esse consolador veio. E ele nos esclarece muito sobre a imortalidade. E esse consolador, a gente sabe que é o Espiritismo, né? Que está aí tendo o seu papel principal justamente isso, que é nos esclarecer, abrir nossos olhos, ter uma percepção do que está acontecendo, e a imortalidade não fica atrás. Allan Kardec sempre dizia, espírito imortal, espírito é o princípio da inteligência do universo. Espírito imortal, foi a primeira coisa que ele disse aqui, nessa frase. No livro dos Espíritos, na questão 23, ele diz ainda sobre a morte. Além dos que viveram corporalmente, aos quais a morte despojou por um grotesco invólucro invisível, deixando-lhes apenas um envoltório étero, invisível no seu estado normal. Ou seja, que quando a gente morreu, né, trocando em miúdos, nosso corpo ficou ali, algo visível, algo palpável. Mas algo superior a nós, nosso espírito, nossa alma, transcendeu daquele lugar, mostrando assim a grandeza de detalhes e de informações que Allan Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos. Allan Kardec também ele traz outra questão bastante interessante. Ele nos traz dizendo assim, em todas as suas obras a gente pode observar e traçar uma com a outra que as influências dos nossos atos presentes terão em nossa vida futura. Quais são essas influências que os nossos atos presentes terão na nossa vida futura? Mostrando assim que a gente tem que tomar cuidado. É um ponto a se observar, um ponto a ter sempre presente nas nossas ações do dia a dia. Porque apesar da imortalidade, como eu disse lá no início, ela está gravada no nosso íntimo, na nossa alma, a grande maioria de nós nos deixa levar por estímulos sociais, culturais vigentes, né, que nos conduzem às vezes à luxúria, à sensualidade, à gula, né, e dentre outros, nos apegando justamente e exclusivamente ao materialismo. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, todos nós sabemos. Em busca de tais coisas, nós nos esquecemos que somos matéria, que esquecendo de que a edificação deve ser interior, espiritual, para que o futuro nos encontre despertos para as nossas reais necessidades. Isso deve ser a nossa preocupação. Quando a gente pensa que, quando a gente vê, falando-se da imortalidade da alma, imortalidade do espírito, a gente tem que pensar isso. Apesar da gente ser imortal, por assim dizer, né? Nós não devemos nos deixar apegar justamente só pelo materialismo. Porque se nós estamos aqui, tem algo muito maior. Não devemos nos esquecer que somos matérias. Nossa edificação, o nosso progresso, a nossa evolução contínua é do nosso interior, do nosso espiritual. Porque quando a gente for desperto no futuro, a gente vai ver que as nossas necessidades é que deveriam ter sido colocadas em práticas e desenvolvidas. É como fala aquela famosa frase, que acho que muitos daqui já devem ter ouvido, viver no mundo e não exclusivamente para o mundo. Nós estamos aqui com a finalidade de viver no mundo, nessa escola, aprimorar com essa escola, mas não ser escrava do mundo, não ser escrava do materialismo, não se deixar esquecer do que realmente estamos fazendo assim. Nessa fase atual da transição planetária, as aflições elas são justamente isso, são
resultado do nosso apego a essas ilusões, né? A essas fantasias criadas por nós mesmos humanos. Porque a maioria das vezes a gente se deixa levar justamente por isso, né? Por coisas materiais, por coisas momentâneas. E não é isso que a imortalidade ela vem nos propor. Cabe a cada um acordar para os valores reais da sua existência, a respeito de si mesmo e ao próximo. O cumprimento dos deveres trazidos lá no íntimo. Né? Ter consciência do que, o que será que a gente está fazendo aqui? Essa imortalidade é como se fosse não, é um privilégio, uma oportunidade. Então a gente não deve desperdiçar essa oportunidade, nos esquecendo do nosso real motivo de estarmos aqui. Tendo consciência que a matéria ela não é permanente, tudo na vida física se altera. Isso é fato. Desde o nosso nascimento até a nossa morte. Nosso corpo ele passa por diversas transformações, isso é visível. Só que uma coisa também é perceptível se nós pararmos para pensar um pouquinho. Nós envelhecemos, nós cortamos o cabelo, nós criamos uma ruga, nós engordamos, nós emagrecemos. Mas eu continuo sendo a Glicéria. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Aqui dentro, eu sou a mesma Glicéria, o mesmo espírito que precisa se evoluir, que está aqui na Terra não é à toa, que precisa fazer alguma coisa. Então, é nesse sentido que a imortalidade da alma deve ser aproveitada. Para a gente ter noção realmente do que a gente está fazendo aqui, é o que a gente realmente deve estar fazendo de fato aqui na Terra. No entanto, nós continuamos a ser a mesma pessoa, como eu digo, e isso nos leva a refletir sobre a vida real do nosso espírito, do que realmente o nosso espírito necessita. A gente já falou vários pontos, né? A família que eu nasci, o trabalho que eu tenho, a minha vida social que eu tenho, a minha vida financeira que eu tenho, tudo é realmente a vida real que o espírito deve, digamos assim, aprender aqui na Terra e absorver ao máximo. A gente já falou diversas vezes que tudo que o espírito passa é justamente para isso, para evoluir, para melhorar, para crescer, para aprimorar. Aqui essa frase que eu li daqui a pouco, assim, ó, para quando no futuro, ou quando o futuro nos encontrar, quando ele nos encontrar, nós estejamos despertos para as reais necessidades. O que realmente é a minha necessidade com relação ao espírito. E é engraçado porque muitas das pessoas, elas questionam assim, com relação à morte. Tem muito medo, né, dessa morte e do que pode estar acontecendo com ela. E aí se a gente perguntar assim, olha, quando você morrer, onde você quer ser enterrado? A pessoa vai falar assim, olha, eu quero ser enterrado em tal lugar e tal. E a sua alma? Para onde a sua alma vai? A maioria das pessoas fala, eu quero que ela vai para o céu, né? Digamos por assim. E se a gente perguntar para ela, mas se ela não for para o céu, ela vai para onde? Ela falou assim, não, eu não quero que ela vá para outro lugar, eu quero que ela vá para o céu, digamos assim, trocando em miúdos. E ali mesmo ela tem a percepção que se a alma dela fosse justamente a mesma pessoa, então a alma dela deveria estar enterrada também lá no cemitério. Então, mostrando assim que são duas entrefaces, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Isso é algo que está arraigado em nós, que nós devemos pensar nos nossos atos constantemente, qual que é a minha real necessidade quanto espírito imortal. Se a gente for falar aqui nos cuidados que a gente deveria ter com a nossa matéria, a gente ficaria aqui a noite toda falando, porque realmente é uma casca, por assim dizer, mas é uma casca que está nos dando condições de chegar à nossa evolução real do espírito. Então a gente tem que aproveitar muito essa oportunidade, porque o Criador, de forma bondosa, ele está nos dando essa oportunidade, nos fazendo imortais. Isso pelo menos eu me sinto muito alegre quando eu aprendi no Espiritismo que eu sou imortal, que eu estou aqui hoje, mas eu já estive em outras vidas e eu posso estar em outras vidas, mas isso vai depender de como eu estarei em outras vidas do que eu estou fazendo aqui agora. E realmente, quanto mais a gente
estuda e a gente vê o que é o Espiritismo, quão consolador ele é, isso me deixa muito feliz e me faz muito alegre em falar. Então era isso que eu queria passar para vocês nessa noite, falar um pouquinho sobre dessa felicidade de compartilhar com vocês que sim, você também é imortal. Gostaria de passar agora para os médiuns da casa, que a gente vai fazer uma fluidificação e depois o passe. Muito obrigada. Que bom, Esther, que bom ter essa notícia, que nós somos imortais, né? E que a vida continua. É interessante a gente frisar nesse ponto também. A vida continua. Ela não está só aqui, só no amanhã, está em todos os dias. Bom, agora então eu peço que vocês peguem a água, coloquem aí, que a gente possa fazer a fluidificação dela nesse momento. Certo? Podemos começar então? Beleza. Então vamos lá. Ó Mestre Jesus, de amor e bondade, que o Senhor possa aqui nesse momento, ó Pai, derramar sobre a água todos os fluidos necessários, todas as energias, todas as bênçãos das quais a gente venha precisar. E que essa água, ó Pai, que ora nesse momento esteja sendo fluidificada, sirva de remédio para o corpo e para a alma. E que ao ser tomada, ó Pai, cada pessoa aqui presente, materialmente ou imaterial, possa se refazer de tudo aquilo que necessita. Que as dores da alma sejam curadas, que as dores do corpo sejam amenizadas. E que a gente possa viver um dia de cada vez, como imortais que somos. Que assim seja. Bom, então agora a gente parte para a parte final do nosso encontro, que é justamente o passe. Né? O passe é o momento onde nós recebemos da espiritualidade todas as bênçãos necessárias, o acalento que tanto necessitamos. Então, para isso é importante que nesse momento a gente se coloque numa posição confortável, né? Coloque as mãos sobre as pernas, ou sobre o joelho, espalmadas para cima, e que eleve o pensamento a Deus, esse Pai de amor, de caridade tão profundo. Podemos começar? Então, fechando os olhos, cada um de nós, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de amor e bondade infinitas, e vamos esperar que a espiritualidade, nesse momento, faça a sua parte no passe virtual. Ó Mestre Jesus, Senhor amado, e espíritos de luz aqui presentes nesse momento, vá afastando, Senhor, todos os males de todas as pessoas aqui nesse momento. Estenda, Senhor, esse passe sobre essa pessoa que está recebendo, aos demais familiares e amigos e aos vizinhos em geral. Vai retirando, Senhor, nesse momento, todos os males. Retira as energias ruins, ó Pai, os pensamentos negativos. Retira, Senhor Jesus, toda aquela sensação de mal-estar que acompanhou durante o dia, aquela dor que o acompanhou, ó Pai, em algum ombro, em alguma parte do corpo, Senhor Jesus, que esteve presente. Vá retirando, ó Pai, nesse momento, como se fosse uma cascata, uma grande cachoeira que caia sobre você e vai limpando nesse momento. Limpe, Senhor Jesus, todos os males de cada pessoa aqui presente. Vai retirando, Senhor, meu Pai, todos os males. Nesse momento, retira, Senhor. Vai afastando.
um a um desses sentimentos. Vá afastando, Senhor Jesus, os sentimentos de inveja, os sentimentos de maldade, os sentimentos de egoísmo, meu Pai. Retira, nesse momento eu lhe peço, vá afastando um a um deles, Senhor Jesus. Que eles possam ser retirados de você nesse momento, pelas mãos divinas de Deus, pela espiritualidade, pela luz divina. Vá retirando, ó Pai, um a um desses males. E nesse momento, ao pensar em Deus também, imagine o sol que queima, o sol que irradia luz, que essa luz bata em sua cabeça nesse momento, uma sensação de bem-estar muito grande, e que ela vá caindo sobre todo o seu corpo, que você vá sentindo isso durante o corpo todo, no percurso do seu corpo todo, da cabeça aos ombros, ao tórax, aos membros inferiores, até chegar aos pés. Sinta essa luz. E que essa luz vai refazendo todas as energias que você precisa. E que os fluidos da espiritualidade venham nesse momento banhar o seu corpo com essa luz. Cuida, Senhor Jesus, ilumina, Senhor Jesus, a cada uma dessas pessoas. Espíritos de luz aqui presente nesse momento. Irradie luz sobre cada uma das pessoas que aqui está. Nesse momento, ó Pai, eu lhe peço, mande sua equipe socorrista para atender a cada uma das pessoas que aqui está. Socorra, ó Pai, em todas as suas enfermidades, mas que nesse momento a sua luz divina seja, Senhor, remédio junto à água fluidificada, de corpo e alma a cada uma das pessoas que aqui estão. Sinta essa luz, meu irmão. Sinta essa energia que vai nesse momento te dando a sensação de bem-estar, de leveza, de alívio, de sensação de dever cumprido em mais uma noite. Mestre Jesus, amado e querido por todos nós, que o Senhor esteja presente hoje, amanhã e todo o sempre. E que assim seja. Que você possa realmente, meu irmão, minha irmã, nesse momento, a todos que estão aí presentes, sentir essa luz no seu corpo. E que a paz de Deus e a espiritualidade os acompanhem por todos os momentos. Tchauzinho.